E a gente começa essa edição com trechos do pronunciamento do presidente Lula, que marcou os 100 dias de governo. Ao invés de olhar para o futuro do governo, Lula elogiou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de quem herdou o cargo em 2003, e disse que naquela ocasião a sucessão foi muito mais leve do que dessa vez, porque, segundo Lula, o ex-presidente Bolsonaro não tem civilidade. Vamos ver. Não tenho o hábito de falar dos 100 dias de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos. Um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem. Então, foi uma coisa muito leve, e eu não sei se a gente discutiu 100 dias naquela ocasião, até porque naqueles 100 dias nós não tínhamos aprendido sequer sentar na cadeira. E hoje, Haddad, 100 dias, eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar. Porque me parece que for fazer uma licitação, parece que é 6 meses, 5 meses, 8 meses, e o Ricorta não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República. Muito bem, está aí o presidente Lula. Eu começo pelo nosso convidado hoje, Zambelli. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Arena. Às vezes eu tenho a impressão de que o opositor bom é o opositor do passado, porque sempre tem grandes rivalidades na época, mas aí depois aquele opositor do presente sempre é visto como alguém pior. Evidentemente, existem as singularidades do Bolsonaro, tudo que aconteceu até gerar esse 8 de janeiro. Agora, o Lula também falava de herança maldita lá atrás, né? E parece que está repetindo esse discurso agora, nos 100 dias. Qual é o balanço que você faz? Boa noite, Felipe. Boa noite, Janaína. Boa noite, Joel, telespectadores. Olha, esse marco dos 100 dias, Felipe, é uma coisa um pouco ultrapassada na minha avaliação em relação à política real. A política real hoje são 100 horas. O candidato assume, tomou posse, o cidadão tem lá um colchão de boa vontade que ele tem com o governante que dura algumas horas. Não tem esse negócio, depois dos protestos de 2013, as jornadas de 2013, com as redes sociais muito ativas, tal, não tem esse negócio de dar um tempo para o presidente mostrar serviço. Essa é a realidade. Então, esses 100 dias funcionam mais para o aspecto simbólico da própria classe política, em mostrar que está produzindo algo, tentar fazer um levantamento, um relatório, né, um documento com as principais conquistas dos primeiros dias, do que para o cidadão, que está olhando assim, antes e depois, melhorou ou piorou minha vida. Né? Como está difícil para o governo, por razões que a gente pode discutir aqui, é evidente que esse governo passou por um processo inédito, né, de questionamento, tanto na transição quanto a tentativa de derrubada, de golpe no dia 8 de janeiro. Então, é um governo que começou com uma transição opaca e iniciou a sua montagem sobre um processo de olhar um pouco para trás e ver, temos legitimidade para conduzir esse processo, qual é o espaço de governabilidade que esse governo tem. Então, muitas questões estavam ali no mês de janeiro, principalmente, que atrasaram o funcionamento da máquina administrativa. Depois disso, o governo tem dificuldades em projetar conquistas para as pessoas. É muita expectativa, continua vendendo um pouco de esperança. Olha, vai melhorar, está ruim, mas vai melhorar. Então, nesse momento dos 100 dias, acaba funcionando para ele fazer um discurso longo, como ele fez hoje, um discurso muito incomum para esse tipo de prestação de contas, para as pastas, os ministérios entregarem ali uma lista de supostas realizações, algumas aconteceram, outras ainda estão no planejamento, mas são mostradas como conquistas, e para o cidadão, de fato, muda pouco, mas a percepção de que piorou, melhorou. No fundo, as pesquisas estão mostrando que ainda existe uma boa vontade de uma parte do eleitorado com o presidente Lula. Se nós formos olhar o Datafolha, por exemplo, você tem lá 30% dos eleitores que consideram a gestão dele regular. Eu acho que para quem disputou uma eleição e venceu com 51 a 49, ter 30% dos eleitores que já está, não taxativamente diz que o governo é ruim ou péssimo, já é uma conquista, mas é muito pouco em termos de apresentar iniciativas, providências de governo que afetem a vida das pessoas. Então, eu acho que esse discurso dos 100 dias, ele é muito, aquele simbolismo vai entrar, vai ser manchete do jornal, vai ocupar o espaço do noticiário. Agora, na vida prática das pessoas, está difícil entender se melhorou.
E eu acho que essa é a preocupação do presidente quando ele passa do processo de realizações para projetar a esperança, projetar a expectativa. Quando ele usa, o governo agora lançou uma campanha para dizer que o Brasil voltou. Eu acho que, de novo, dialoga com o que você falou. Volta, me parece que tem alguma coisa de passado. Né? O governo Lula deixou o governo em 2010 com quase 90% de aprovação. Então, quando ele fala que o Brasil voltou, talvez é o Lula que voltou. Né? E o Lula voltou para tentar projetar em parte dos eleitores que vem aí um espetáculo do crescimento. Talvez não seja na primeira metade do governo, mas na segunda metade. Essa projeção de expectativas me parece que é a estratégia hoje do governo, já que é difícil mostrar efetivamente as entregas desse governo, principalmente na área econômica. E por causa disso, Joel, você entende que o Lula continua tentando fazer um contraste, uma polarização com o Jair Bolsonaro, quer dizer, para tentar ampliar esse salvo-conduto, esse tempo de tolerância da população em relação ao governo dele, já que existe uma dificuldade de entregar resultados de uma maneira mais rápida? Eu não tenho dúvida, Felipe, que não só nesse marco dos 100 dias, como eu acho que vai continuar ao longo desses 4 anos, o contraponto com o Bolsonaro, o contraponto com a gestão anterior vai ser uma das tônicas do discurso. O governo Lula chega a 100 dias, que de fato é um tempo que de entregas, em geral, você não vai ter as grandes entregas do governo ainda. Vamos lembrar que, por exemplo, a grande reforma do governo passado, pelo menos do primeiro ano, que foi da Previdência, veio lá mais para o fim do ano. Mas você tem que ter, ou você espera que tenha, pelo menos, mais direcionamentos claros, mais bandeiras, né? E, curiosamente, onde o governo Lula tem mais bandeiras, tem mais direcionamento claro, é na pasta econômica, na pasta da Fazenda, com o novo marco fiscal, já foi anunciado, com o projeto, a ideia de se aprovar uma reforma tributária. Curiosamente, 2 bandeiras que não têm, assim, digamos, o DNA do PT nelas. São 2 bandeiras que todo mundo estava meio dizendo que precisa, inclusive economistas liberais, pessoas de centro, muita gente já falava desses 2 marcos. Aquilo que a gente espera como realmente a cara do PT, o DNA do PT, eu não vou nem dizer que não fez, mas que o que fez também não tem sabido mostrar com clareza, mas que aparece em alguns discursos. A volta de diversos programas sociais, a Minha Casa Minha Vida, a volta de um esforço maior na imunização das pessoas, do Mais Médicos, enfim, o Bolsa Família colocou aí mais uma categoria, incluiu as crianças no Bolsa Família, tem uma correção, um reajuste de salário mínimo, um reajuste de merenda escolar, por exemplo, uma série de coisas que o governo até tem feito e daí traz mais esse DNA social do governo, que é vamos gastar tendo em vista o social, mas que, na minha visão, pelo menos, ainda não conseguiu dar uma cara para o governo, porque é tudo coisa antiga do Lula. Ou é reajuste ou é programas que já existiam e agora estão sendo relançados ou remarcados. Uma coisa que me marca, por exemplo, num ministério tão importante, que foi abandonado por 4 anos, que é o Ministério da Educação. O que o governo tem? Eu não digo de conquistas já, porque realmente 100 dias é pouco, mas de bandeiras. O que o governo pretende fazer com a educação desse país? Até agora não está claro. A gente sabe que ele travou, ele parou, ele não revogou, mas ele suspendeu a implementação do novo ensino médio. Fora disso, não está muito claro para onde é que o governo vai, o que ele vai tentar fazer. Então, é essa falta, muita gente tem chamado de uma falta de marca, né, que para mim que tem marcado esse início do governo. O Joel falou de certas bandeiras sociais, Janaína, mas tem outra parte de um DNA petista, que é a parte que gera maior rejeição na metade do eleitorado que não votou no Lula, né? Claro que a gente tem aí umas diferenças em relação à metade, tanto que ele ganhou de Jair Bolsonaro. Mas nessa divisão, depois de uma disputa acirrada, você ainda vê muita rejeição à retomada do controle das estatais, que é o que o PT está tentando fazer, com o afrouxamento da lei das estatais, a reabertura do caminho para as empreiteiras amigas, você tem os partidos satélites entrando com ação ali para aliviar as empreiteiras de multa, você tem os frequentes acenos, embora pareça algo ainda um pouco mais distante do Lula, para retomar financiamento de projetos de engenharia em outros países, muitas vezes visto como financiamento de ditaduras, de regimes autoritários aliados, por meio de obras tocadas por essas empreiteiras, tentativa de emplacar um advogado pessoal no Supremo Tribunal Federal, um PGR fora da lista tríplice, como foi o caso do Augusto Aras no governo Bolsonaro. Quer dizer, também existe todo um conjunto aí de medidas que eles estão tentando implementar e que ainda não conseguiram, mas isso vem para o bem? Então, eu fiquei, assim, bastante surpresa com o pronunciamento do presidente, até porque, em regra, pronunciamentos têm 5, 10 minutos e o presidente falou por praticamente 1 hora sobre diversos temas.
muitos pontos me chamaram a atenção, né, pontos que tangenciam com as tuas preocupações. Por exemplo, num determinado momento, o presidente comparou os investimentos que foram feitos até março pelo governo Bolsonaro, que foi o governo anterior, e o governo dele. E ele simplesmente pontuou que o governo Bolsonaro empenhou muito menos. Né? Então, olha, o governo empenhou muito menos. O governo, vamos dizer assim, empenhar para as pessoas compreenderem, né? Separou, reservou, disponibilizou para gastar nas mais diversas áreas. É bem a mentalidade esquerdista, né? O papel do gestor é gastar. E não é isso mais que o Brasil quer, né? O Brasil quer que se gaste com efetividade. Então, não me importa quanto o governo empenhou para as estradas, empenhou para a saúde, empenhou para a educação. Quais foram os benefícios para a população na ponta? Porque as comparações feitas pelo presidente entre o governo anterior e o dele, a bem da verdade, mostram superioridade do governo anterior, porque no mesmo período de tempo gastou menos. Então, é essa mentalidade, né, dos gastos, do inchaço, que precisa ser rediscutida. O presidente diz... Né, quer dizer, a quantidade de gastos não ser um mérito por si só. Sim, se ele conseguiu, porque vejam bem, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de gestão que não consegue sequer, né, fazer o empenho. E aí tem recurso e não executa um programa. Esse é um ponto. Agora, o simples empenhar, sem evidenciar alguma mudança na ponta, não significa nada, mas é muito da mentalidade da esquerda. É muito comum o político esquerdista dizer, olha, mas gastamos tanto na educação. Bom, quais foram os frutos desses gastos? Porque se não tem impacto, se não tem medição, se não tem aprimoramento, não importa se gastou ou não. O presidente bradou muito as mesmas bandeiras de sempre, de pluralidade, da mulher negra, da pessoa trans. Digo novamente, ele tem a oportunidade de transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte, né, superior mais plural. Não é possível que não existam quadros que agradem o presidente nesses espectros que vão trazer maior pluralidade para a corte. Então, é muito discurso e pouca ação. E essa comparação que o presidente fez, né, com o Fernando Henrique Cardoso e com o Bolsonaro é uma comparação que pode ser, como você pontuou no início, que olhando agora ele reconheça méritos de Fernando Henrique, mas na época, nesse mesmo período, todo o discurso do petismo era da herança maldita e, no caso, estávamos a falar do programa que garantiu, né, o controle da inflação. Então, é dinâmica do governo petista demonizar alguém. Não é o governo da proposta, não é o governo da realização, muito embora o presidente tenha tentado trazer essa mensagem. É o governo que vai contra alguém. Precisa ter um inimigo para existir. Agora, tem outros... plano real, né? Só para deixar claro. Sim, não, a dinâmica. Veja bem, quando o Lula foi presidente a primeira vez... ele precisava de um inimigo. Quem era o inimigo? Fernando Henrique, o representante das elites. Né? Quem conseguiu a estabilidade econômica no país, naquele período, era apontado como quem deixou uma herança maldita. Agora ele elogia o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas demoniza seu antecessor. Por quê? Porque, na verdade, a dinâmica é a da cisão. Infelizmente, ainda é. E eu sei que já estou estourando aqui, mas um ponto que me chamou muito a atenção, a necessidade, de novo, de separar a nação. Não, porque nós precisamos governar para os mais vulneráveis, para os mais carentes, a classe média, que é a que paga a conta, muito mais do que os mais ricos, a classe média não precisa do governo. A classe média só precisa da reforma tributária. Isso foi dito pelo presidente. Né? A gente vai entrar nessa declaração e vai ter a oportunidade de comentar em maiores detalhes. Então, vamos guardar essa. Hélio Beltrão, boa noite. O que você destaca nesse pronunciamento do Lula e um balanço desses 100 dias de governo? Boa noite, Felipe, Janaína, Fábio, Joel. Felipe, eu achei o discurso do Lula bastante rancoroso em relação ao governo anterior.
tudo que vem do governo anterior para ele é fascismo, são fascistas. Ele até hoje não deu uma palavra para os 49% de eleitores que não votaram nele. É realmente essa demonização que a Janaína está mencionando. E isso me parece lamentável, porque é justamente essa polarização tradicional que a gente tem visto no Brasil e que não traz nada de realmente uma agenda propositiva para o Brasil, é uma agenda destrutiva. Então, isso acho que está bastante claro. Agora, sobre a comparação dele com o Fernando Henrique, né, isso mostra um pouco a cabeça do Lula. Ele acha que democracia é só quando tem um revezamento ali nos 50 tons de vermelho. Né? Enquanto é PSDB, de vez em quando, e nós aqui no PT, na liderança do Executivo, ele acha que é democracia. Tudo que não é isso, para ele não é democracia. É fascismo, não pode aceitar. E não importa, se não fosse o Bolsonaro, se fosse um presidente liberal, ele acharia a mesma coisa, porque justamente é o contrário do que ele tem defendido, do que ele tem implementado, inclusive nesses primeiros 100 anos de governo. Então, acho que bastante curiosa essa definição de democracia que o PT tem usado, inclusive, para dizer, olha, quem ganha o poder executivo pode passar por cima do que o Congresso determina, pode passar por cima de instituições de Estado que têm mandatos para os seus administradores. Vamos demitir essas pessoas. Muda lá o Banco dos BRICS, que tem vários sócios, 6, 7 sócios. Tira lá o cara que estava com mandato, bota lá a Dilma, faz isso aqui nas agências reguladoras. Aqui. Então, esse conceito de democracia que o Lula acredita e que acho que boa parte da esquerda que o acompanha também, é completamente deturpado. Não se aceita nada que não seja ou uma social-democracia ou a extrema esquerda. Né? Então, é muito complicado isso aí. Me pareceu também, né, que o nível de aprovação do Lula nesses 100 dias, Felipe, já caiu tremendamente. A gente tem falado aqui muito dos desastres desses primeiros 100 dias, né? Seja em política econômica, em intervenção na lei das estatais, no marco do saneamento, invasões de terra que voltaram e tudo isso. Tem uma enorme lista que a gente costuma falar aqui e que a gente pode falar mais. Mas eu acho que isso está refletido na aprovação do Lula, que eu acho muito ruim. Na última pesquisa, semana passada, ele estava com 38% de bom e ótimo, mas, se não me engano, 29% de ruim e péssimo, uma diferença de 9 pontos em termos de aprovação, vamos chamar assim. Saiu a pesquisa do Tarcísio hoje e ele tem 44 de ótimo e bom e 11 de ruim e péssimo, uma taxa de aprovação, a diferença entre esses dois números, de 33%, assim, várias vezes o valor do Lula. E saiu, agora há pouco, eu estava vendo própria aqui na CNN, na Dani falando, da pesquisa que saiu em São Paulo. O Lula está com apenas 3 pontos de diferença positiva entre o ótimo, bom e o ruim e péssimo. Ou seja, isso demonstra que o que esse governo está conseguindo entregar, seja em 100 horas, como o Fábio mencionou, ou 100 dias, é muito, muito decepcionante e a população já percebeu que o caminho não é bom. Quero ver os outros 1.300 dias. E-mail também, posso entrar, Felipe? Muito ligado à comunicação também, né? O Tarcísio achou um bom paralelo que o Hélio trouxe. É difícil a gente dizer agora, nesses 100 dias, quais foram as entregas, né, do Tarcísio. Porque a gente tem uma postura do Tarcísio. Essa postura é muito bem comunicada, a postura de trabalhar com todos, independentemente da coloração ideológica, seja do presidente da República, enfim, com quem, ou das prefeituras com quem ele tem que trabalhar. Uma postura de apostar, por exemplo, no investimento privado, em concessões, em privatizações possivelmente, mas ainda sem entrega definitiva e sem nenhuma rigidez ideológica muito grande também, né? Então, acho que o que a gente tem agora para ver e que dá para marcar do governo Lula até agora é que ele gastou muito tempo e queimou muita boa vontade com algumas brigas que, pelo menos a meu ver, foram totalmente desnecessárias. O Tarcísio chegou a falar que era sócio do Lula, né? Porque se o Brasil vai mal, é difícil São Paulo ir bem. Se São Paulo vai mal, é difícil o Brasil ir bem. Então, existe uma certa sociedade entre o governador e o presidente da República. Diga, Janaína, você levantou o dedo? Não. Ah, tá. Diga, Fábio. Não, só que o Joel falou sobre a falta de ausência de uma marca do governo Lula. Eu discordo um pouquinho, Joel. Eu acho assim, o governo fez uma campanha, o presidente Lula fez uma campanha
em que ele prometeu mais gasto social. Aí você pode discutir a qualidade do gasto, a eficiência do gasto. Prometeu mais gasto social. Ele fez a transição, ele aprovou a PEC da transição, que era mais gasto social na veia, né? Inclusive mexeu nos parâmetros do teto para poder gastar mais com os programas sociais. Os 200 bilhões. E ele construiu, pavimentou a governabilidade em relação com os partidos no Congresso com essa PEC. E ele começou o governo, se não promovendo o gasto, que aí você pode discutir se empenhou ou gastou, mas sinalizando que é um governo de gasto social. Então, assim, se eu puder, eu acho que tem uma marca nisso, porque estava na campanha, estava na transição e está no começo do governo. E aí, você pode discutir quem vai pagar a conta, né? Porque é o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse que foi o lema, o mantra da campanha eleitoral. Eu vejo, nas medidas, inclusive da equipe econômica, quando o ministro Haddad, ele condiciona a regra fiscal à arrecadação, quer dizer, a conta alguém vai pagar essa conta, né? Eu acho que essa discussão a gente pode fazer, mas que existe, na minha opinião, uma marca, um sentido, uma direção, e é por isso que o mercado reage com certa desconfiança ao governo Lula, porque é uma direção, a mesma direção da campanha na transição e no governo. Resta saber até onde vai essa disposição do presidente em incrementar os gastos públicos para promover crescimento, que é a toda discussão também se o gasto público gera crescimento, porque com a inflação, com juros, não é uma equação que fecha. Mas eu vejo essa marca, eu acho que está presente. Se a gente pudesse, não tem um grande programa, tem a retomada de programas, né? A história do Brasil voltou, mas existe ali uma linha de atuação. E eu acho que é essa linha que o desafio maior enfim, nesse contexto é do ministro da Fazenda, que ele vai ter que colocar de pé um plano para a economia, né, contemplando a agenda de gasto social, que não é só do governo, diga-se de passagem, eu acho que é do Congresso também, uma parte do Congresso quer gastar mais, porque os interesses estão convergentes nessa seara, e a equipe econômica vai ter o desafio de estabelecer os limites ali nessa regra fiscal, na reforma tributária, e também definir quem vai pagar a conta, porque se alguém está gastando mais, né, a arrecadação vai ter que recompor o orçamento público. Então, eu acho que tem uma direção ali. A gente pode discutir se está certo ou errado, mas acho que tem uma direção. Não, eu concordo quando você disse que tem uma direção, eu busquei ressaltar isso, mas eu ainda acho que ele não tem sabido comunicar de forma tão efetiva esse foco no social, por exemplo. A gente gasta as nossas semanas, nossos dias aqui discutindo o novo marco fiscal, discutindo briga dele com o Banco Central. Mas e o gasto com educação, por exemplo? Por exemplo, o reajuste de merenda. Por exemplo. Eu sei que isso aconteceu, mas eu acho que isso aí não tomou o holofote e esse foco. Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de medidas, reajuste de salário. Eu acho que todas essas medidas, que sim, têm sido feitas, é verdade, mas eu ainda acho que ele não soube... ainda que lançar alguma coisa nova, lançar alguma coisa que... como foi um pouco o Bolsa Família no primeiro governo dele. Ali tinha algo claro, cristalino, essa é a direção. E olha como isso é bom para o Brasil. Era o que se vendia, né? Aqui, embora sim esteja tendo todos esses gastos, eu acho que isso não está sendo feito. E, portanto, fica parecendo um pouco vazio.